Fala aí, Rubro Negro, tudo bem com vocês? WJK na área, canal do Publicador aí na área pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar sobre o Mengão. Bom, o que tá aí de novo reverberando nas nossas redes aí? O que tá pipocando sobre assuntos nos canais, sobre Rubro Negro, sobre os locais onde tem gente que torce, e então em todos os lugares do mais querido. A nossa inoperância administrativa, é realmente a nossa falta de comando. A gente tem um treinador que entrou na coletiva, tem aqui nos canais dos cards, dá uma olhada na entrevista do nosso Jorge Sampaoli, palitando os dentes. Então olha o nível do profissionalismo, olha o nível do comprometimento, do entendimento, qual é a função, qual é a liturgia do cargo de ser o comandante do mais querido do rubro-negro carioca. Olha só, o cara palitando os dentes, entrou ali, teve uma demorinha, né? Alguma coisa técnica ali. O cara chega, larga no chão aí seu casaco, palitando o dente, demora pra responder. Cara, que coisa vexatória que tá esse Flamengo, né? Então, assim, a gente tem um pouco aí, anterior a isso, o presidente agradecendo os jogadores por se classificarem contra o cambaleante Grêmio, recém-ressurgido da segunda divisão, porque passou pra final de uma Copa que a gente chegou aos trancos e barrancos, no qual a gente tem um histórico muito breve aí de insucessos assim que dói na torcida do Flamengo. Maringá, que a gente passou, mas perdeu o primeiro jogo no Paraná. Alcas de virada, onde um centroavante de 100 e poucos quilos passa pela zaga do Flamengo. Então a gente tem um contexto que a preparação física não é condizente. Os jogadores não se põem em condições mínimas para competir. Agora tem a lesão do Araújo, lesão do Arrascaeta. O nosso time, ele vive um problema que está muito ligado, que eu acho que é o ponto central, é a falta de comando, a falta de entendimento, de pegar os dados, os números e após coletá-los, fazer a interpretação onde é que tem, qual é a função desses números, para que lugar que eu tenho que arrumar, o que eu tenho que conversar. Tem neste meio agora uma partida, né, contra o Botafogo importantíssima, onde a gente vai enfrentar o líder do campeonato, que vem embalado, que vem jogando futebol, quando não brilhante, e impositivo, competitivo, e a gente tem esse time que não compete, simplesmente não compete por não ter um treinador, um líder que consiga colocar cada jogador na sua melhor, juntar com a sua melhor característica, na sua melhor condição dentro de um posicionamento. A gente tem um posicional limitante onde cada um espera numa ponta, espera numa outra, onde zagueiro sai construindo. Então a gente está num contexto geral muito difícil de ser diluído, do rubro-negro engolir, tragar tanta bobagem, tanta inoperância, tanta falta de comando, tudo misturado, e fatos vão ocorrendo e vão chegando. Tem o convite do Gabigol, o poderoso Lio, Gabi, o poderoso, sei lá, os cambal. Tem uma Arrascaeta, né, que a gente deixou aqui também, tem nos cards, cantando em programas do Multishow. Então a gente tá num contexto que os caras, através do que conquistaram, mas pagos para fazerem aquilo, jogadores que têm o corpo como instrumento de trabalho, dando como prioridade uma festa de aniversário acima do Flamengo. Então hoje o Gabigol é mais importante que o Flamengo, haja vista que o treinamento na quarta-feira vai ser de tarde para os caras poderem fazer festa e só treinar de tarde. Então o contexto está girando nisso, já estão discutindo a renovação do Gabigol. O cara tem contrato até não sei quando aí, já estão renovando mais 5 anos por 2 milhões, o cara jogando porra nenhuma. Também já começou a pipocar nas redes aí, deu crise, a diretoria entrou no foco como o problema principal, porque não tem gestão, não tem capacidade de pegar os números, a base dos números e transformar ele em atitude corretiva, corrigir rotas. Começa a pipocar que o Flamengo, a direção já vai olhar o terreno, o custo, sabe, de um estádio. E eles pegam coisas assim para fazer cortina de fumaça. E o aniversário do Gabigol tá marcado e eu quero ver qual jogador que vai chegar lá, porque vai ter a cerveja, vai ter os comes, os bebes, vai ter gordura ingerida, e aí como é que vai competir com um time que tá focado em ser campeão brasileiro? E o Flamengo tendo tantos insucessos, vindo de uma preparação de 40 dias, de férias de 40 dias,
depois entrou no Mundial daquele jeito, não aprendeu nada, e essa gestão não aprende nada desde que a gente viu o presidente do Flamengo e agradecer por passar do Grêmio numa Copa do Brasil. E a irregularidade do Flamengo colocada notoriamente onde ninguém mais teme o Flamengo, no sentido de que a capacidade técnica daqueles jogadores existem, mas eles não competem, eles não têm fôlego, eles não têm força, eles não conseguem mais transformar a técnica deles como aquele coelho na cartola, o urubu da cartola, que faz a diferença no jogo, porque eles estão mal preparados fisicamente. Ninguém consegue render. Notem que não jogam 2 jogos ou 3 jogos na mesma tocada, na mesma potência, na mesma força, na mesma competitividade. Não tem. É um jogo bem, no outro dia não joga. Sem falar o caos técnico que o Sampaoli inacreditavelmente consegue trazer para o Flamengo. Porque 40 jogos, 40 equipes diferentes, 40 formações, dentro de cada jogo, 3 esquemas táticos, tudo da forma posicional, mexe um para cá, mexe para lá, nada resulta. Sendo que já tivemos 2 treinadores aí que não deram certo por jogar de forma posicional, e esse grupo não tem a característica, não tem a aptidão de desempenhar na forma posicional. E a gente continua, né, batendo nos mesmos problemas. E uma direção que não consegue cobrar, chegar pro Gabigol: olha, Gabigol, tudo que você fez aí foi bom, foi bacana, parabéns, mas é no passado, e mais uma e mais outra. Teu aniversário vai ser comemorado em outro dia, né? Se quiser fazer, faz sem álcool, sem nada, nós vamos te testar quando chegar aqui. Como um funcionário é feito em qualquer lugar. Porque ele não trabalha no escritório, ele não trabalha como um artista, um cantor de rock. Ele não é o cantor que ele pensa que ele é. Ele é o centroavante do Flamengo e pago em dia e muito bem remunerado para ter o corpo como instrumento de trabalho. E esse corpo tá funcionando. O cara não dá mais um chute a gol, ele não faz mais gol, e quando bate pênalti erra ainda. Então estão negociando com o cara antes de terminar o contrato, o cara que não tá valendo mais. Estão agradecendo o grupo que não tá valendo mais. Estão pagando em dia um grupo que não vale o que recebe. Estão deixando o Flamengo ser subjugado por qualquer equipe vinda de qualquer lugar, reserva, titular, da primeira divisão, da segunda divisão, de semi-amador. Qualquer um compete com o Flamengo. É só competir, marcar o Flamengo muitas vezes atrás, deixa os 15 minutos primeiros do primeiro tempo, os 15 do segundo, o Flamengo morre fisicamente e entrega no segundo. E aí sim começa as investidas nas costas de laterais veteranos, nas costas de zagueiros inconstantes e ruins, para não chamar de podre mesmo. Então a gente tem agora, por fim, contra o Internacional, o time reserva do Inter, que está na zona de rebaixamento, quase na zona de rebaixamento. O time reserva, o Léo Pereira armando o jogo, sem a menor vergonha. Pode acontecer, deve acontecer esporadicamente um zagueiro efetuar uma armação, ir pra frente, cabecear, chutar. Mas que deu o centroavante, que deu o meia esquerda, o meia direita, o centro médio, o volante, o cara que pensa, o cara que deu a articulação, as ultrapassagens, as triangulações, sabe, as tabelas, onde é que tá? Onde é que tá jogada, ensaiada, cobrança de falta, cobrança que não tem. Temos que esperar passar esse ano e cobrar esse grupo, que façam jus ao salário em dia que recebem e a estrutura gigantesca que o Flamengo tem. E depois limpar essa diretoria incompetente, essa diretoria incapaz de corrigir rotas, incapaz de entender nem mesmo o que está acontecendo com eles. Porque pancada nós estamos tomando, mas a gente não sabe nem de onde é que está vindo, porque na verdade é interno o problema, não é nem externo. Os jogadores, os times adversários sabem como devem fazer com o Flamengo. Compete primeiro os 15 minutos, compete os outros 15 minutos do segundo tempo e depois bolas nas costas de todo mundo e tá acabado. Porque o Flamengo vai se entregar mais cedo ou mais tarde, porque não tem fôlego para fazer. E quando tenta fazer uma disputa, porque eu acho que tá dentro mesmo do próprio jogador, dentro do eu do cara, ele vai lá e se contunde como o Arrascaeta, como o Araújo. Preparação pífia fisicamente há muito tempo demorando, e quando não tá demorando, se excedendo. Cadê a lógica? Cadê o estudo? O que fazer? Aí os caras, mas estamos fazendo. Se estivesse fazendo, não estava acontecendo o que está acontecendo até agora. Nem planejamento de viagem, planejamento disso e daquilo. Então, WJK tá aí no canal do Bom Vingador Decola, deixando aqui um registro, sinal de alerta no Flamengo ligado, porque o Landim não sabe o que está fazendo, e jamais eu pensei em dizer isso, que o Marcos Braz também não sabe. Marcos Braz, bem articulado, fala bem, mas está mais preocupado na carreira pública dele, que eu acho que é muito importante ele, né, focar nisso, porque se foi eleito tem que fazer bem feito. Inclusive o Rio de Janeiro precisa de políticos, que eu não sei se é o caso dele, mas é preciso políticos que foquem na segurança pública,
na parte estrutural do que tá, olha, há muito tempo devendo. E agora esse cara é também o vice de futebol do Flamengo, simplesmente incompatível. Não vai dar tempo. Não dá tempo para ser um vereador e ser um vice-presidente de futebol. Ele pensa que dá, porque recebe e acha que está fazendo bem, mas não sabe. Não sabe, porque está aprovado dentro de campo e os resultados estão vindo. O Flamengo tem 1,3 bi de faturamento e faz o que com esse dinheiro? Nada. O São Paulo ele pede o Alan correndo, vem do jeito que dá, e quando o Alan chega, ele bota o Thiago Maia. Sabe? Cara, sinceramente, tá na hora de pegar um Marcelo Gadiardo, fazer um baita, para de gastar merda e traz um cara que tem capacidade de remontar o que tem e dar chave na mão do cara. Isso tem que escantear o Gabigol, escanteia. Tem que escantear o Pedro, escanteia. Mas não pode deixar de ter diálogo. Não pode deixar de um cara da minha equipe, que eu trouxe, tá sob o meu guarda-chuva, no escopo de comando, dá um soco na cara do centroavante e eu esperar 20 dias pra conversar, comunicar. Meu Deus, cara. Meu Deus. Olha o que é o Flamengo pra ter essa gente incompetente, essa gente burra e incapaz. E burra, deixa pela minha conta, né? Eu acho que é muito forte chamar de burro um cara que não faz porra nenhuma e recebe o que recebe. Burro somos nós, eu acho. A grande verdade a verdade é essa, que aceitamos um cara que faz 40 dias que não joga porra nenhuma, meteu uma festa de poderoso, vai vendo o convite do cara, é verde do Palmeiras, é verde do Fluminense, e sabe... Eles perderam a noção do ridículo e nós também, porque a gente aceita isso aí, tá? Calma lá, o Vingador tá chegando, aí vai ter, eu acho, sorteio da Copa do Brasil, a gente acompanha e logo a gente, sorteio dos mandos da quem joga primeiro em casa e fora. Um abraço a todos vocês, rubro-negro, e nós não podemos desistir do Flamengo, porque eles já desistiram. Fui, tchau.